é dia de maquiagem e eu tenho um olho preto sem preto. Gente, eu fico brincando que é um olho preto sem preto porque é um esfumado que lembra muito um esfumado bem pretão, mas eu não usei sombra preta aqui, eu usei só uma sombra ameixa, meio berinjela, que é super pigmentada. E essa sombra eu consigo fazer várias nuances e fica esse smoke eye super bonito, super misterioso, né? Fica bem sensual, não fica essa maquiagem? E aí eu fiz o olho e a finalização da pele com vocês. Então se vocês gostam desse tipo de maquiagem, vem comigo. Gente, eu já comecei a maquiagem já. Passei base, a base que eu usei foi a Studio Fix da MAC. E corretivo, o corretivo que eu usei foi o da Natura Aquarela. Cadê os bonitos? Eu uso duas cores. Eu usei o marrom claro 04 e o bege castanho 03. E já comecei o olho. Vou fazer todo o resto com vocês, o outro olho, obviamente, e os contornos, iluminação e tudo mais. Vou usar pra tudo esta única paleta, que eu já falei muito dela aqui, mas nunca fiz uma maquiagem mostrando como é que eu uso, que é uma das paletas que eu mais uso quando eu viajo, é a que eu levo, porque ela tem contornos, tons de sombra muito legais, porque dá pra fazer coisas básicas e coisas muito poderosas. E tem correção de sobrancelha, então, com essa paleta, uma base e um corretivo, você consegue fazer muitas maquiagens. Então, vamos lá começar pelo olho. Eu vou começar com uma cera de sobrancelha, essa que vem na paleta. E eu pego um pouquinho de cera e vou aplicando nos pelos. Isso vai me ajudar a manter os fios no lugar e também a pigmentar um pouco mais o tom da sombra que eu vou usar para corrigir. Eu vou no tom mais escuro das sombras para sobrancelha, que não é tão escuro assim para o meu tom de pele, mas eu gosto muito do resultado que ele dá, porque fica a sobrancelha corrigida, mas fica ainda aquele arzinho natural, sabe? Olha lá a comparação com a que já tá pronta e a que eu tô fazendo. Faz toda a diferença, mas não fica aquele resultado mega gritante. E eu vou assim, só preenchendo onde tem falhinhas, e depois eu venho com o Brow Drama de Maybelline, que eu também gosto muito desse produto, mesmo passando a cerinha, não dispensei passar. É como se fosse uma máscara pra sobrancelha e ela segura bem os pelinhos no lugar e dá uma encorpada nos pelos, sabe? Depois disso eu venho com um corretivo claro, eu tô usando esse da Tracta, e vou fazer todo o contorno da minha sobrancelha. Eu faço esse contorno só na parte de baixo, porque eu acho que isso me ajuda a dar um up no olhar e mesmo assim mantém a sobrancelha. Ok, está corrigida, mas não está tão artificial, aquele efeito tão chapado, sabe? Eu gosto assim. E depois eu venho com uma sombra iluminadora e selo esse corretivo que eu acabei de passar. Eu tô usando uma sombra iluminadora hoje porque eu vou fazer o olho praticamente todo opaco e eu acho que esse contraste fica legal. E agora vamos lá pro olhão preto sem preto. Na verdade eu tô usando essa sombra que ela é um tom de ameixa, ela é bem escura. E eu vou fazer todo o olho só com ela. Eu começo aplicando a sombra em toda a minha pálpebra móvel e já começo a fazer o desenho do meu olho com ela. Ó, vou aplicando com calma. E vou ali com a sombra já contornando o meu côncavo. Isso aí vai me ajudar a deixar o formato do olho bem chapado e depois começar a esfumar essa sombra, ó. Feito o contorno do olho, eu vou com leves batidinhas para chapar bem essa sombra na minha pálpebra móvel. E depois com o mesmo pincel eu já começo a levar essa sombra um pouquinho para cima, a fazer esse leve esfumado, ó. E depois eu venho com um pincel de esfumar, aí eu não peguei sombra nenhuma, eu só vou esfumar essa mesma sombra e vou com movimentos de vai e vem, até essa sombra começar a se espalhar e fazer esse degradê bem bonitão. Olha, eu nem usei fixador de sombras, porque eu sei que essa sombra é muito pigmentada e que o fixador ia atrapalhar muito na hora de esfumar. Então eu não usei e reparei que ela começou a falhar um pouquinho. Mas aí depois eu volto com um pouco mais de sombra pra completar. E olha só, com o mesmo pincel eu já fiz um esfumadinho ali abaixo da linha d'água para deixar esse olho bem misterioso. E aí, gente, aí ó, é só esfumar e esfumar e vendo onde tem falhinhas e preenchendo e esfumando para deixar esse degradê bem lindo. E com uma sombra só eu consigo esse efeito que fica bem lindo. E assim,
não é pra se cansar, é pra ir esfumando, esfumando, esfumando até você sentir que tá perfeito. Agora eu venho com um lápis preto, tô usando esse da Avon. Eu vou preencher a minha linha d'água e puxar um pouquinho pra fora. E como hoje eu quero um olho bem escurão, eu vou fechar mesmo com lápis preto, vou contornar toda a minha linha d'água e passar ali também na parte de cima por dentro do olho. É, eu sei, isso dá muita agonia. E depois eu venho com a mesma sombra selar esse lápis preto, ó, só pra deixar a base do olho um pouco mais intensa, mas você viu que não fez nem tanta diferença de tanto que essa sombra é escura e bem pigmentada. E vou fazer o esfumado ali, reforçar o esfumado também na parte de baixo dos olhos. Ó, e até venho com um pincel mais gordinho para esfumar, porque eu acho que o efeito do esfumado embaixo fica ainda mais suave, sabe? Fica bem bonito. E como esfumar não quer demais, né? Ainda dou um retoque lá em cima. Agora com essa sombra iluminadora mais rosada, eu vou ali iluminar só o cantinho do meu olho pra abrir um pouquinho o meu olhar, né? E deixar essa maquiagem um pouquinho mais charmosa. Mas ó, de sombras tá quase pronto. É só iluminar aí esse cantinho e temos olhão! Agora eu só vou finalizar com máscara de cílios. Eu tô usando essa que é a Dior Show New Look. Eu gosto dessa máscara porque ela tem um aplicador bem pequenininho e a sensação é que eu consigo pegar cada cílio. Olha aí o resultado de um com e outro sem. Dá um poder, né? É claro que essa maquiagem pede um cílio postiço. Pede, não pede? Mas eu tenho aquela preguiça. Então, pra mim tá ótimo só na máscara. Ah, eu já amo esse efeito, mas se você gosta de cílios, se joga! Então vamos lá, terminar essa pele. Olha, eu vou começar fazendo os contornos. Eu vou usar esse pó aqui, que é o tom mais acinzentado, lóbulo, em direção à bochecha. Esse pó é um marrom acinzentado, ele é um pouco mais acinzentado do que aquele outro contorno que eu fiz aqui com a paleta da MAC. A paleta da MAC é um pouco mais quente, esse aqui é bem cinza mesmo. E se você for construindo, você deixa caveirão, ó. Caveiríssima! E aqui eu já vou esfumando um pouco. Vou esfumando pra cima, meio como se fosse fazer uma caminha pro blush. Vou aqui, topo da testa também. E aí eu já vou com menos produto e a mão um pouco mais leve. Mandíbula. E agora eu venho aqui, ó, no bronzer. Antes eu achava que esse bronzer não pigmentava nada, mas aí toda vez que eu passava ele, alguém me perguntava qual era o blush que eu tava usando. Então eu vi que tava pigmentando sim. Ó, e aí faço um sorrisinho, carinho de fofa, e vou distribuindo o bronzer meio por cima de onde eu passei o contorno. Esse tom quente, ele vai suavizar o caveirão, tá vendo? Fica o contorno, mas fica o bronzer e ninguém sabe onde começa uma coisa e onde termina a outra. E eu tô gostando de colocar blush assim, mas aqui na maçã mesmo, sabe? Redondinho, meio redondinho e puxando pra fora. Não só esse desenho, né? Geralmente a gente coloca só esse desenho, mas eu gosto de fazer redondinho aqui. Mesmo quando é uma maquiagem mais festa, eu acho que fica bonito. Eu gosto. Me deixem. Esquecendo de fazer o contorno do nariz, eu vou lá na corzinha de contorno. Eu tô usando esse pincel que é um pincel de esfumar olhos, que é o número 15 da Vult, com a mão muito leve, ó. Porque minha intenção com o contorno não é alterar o formato do meu nariz. E aqui embaixo também é dar dimensão pro rosto, né? Ressaltar o que eu quero ressaltar. Eu venho com aquele mesmo corretivo que eu comecei da Tracta. Eu vou colocar só um pouquinho de corretivo e vou espalhar com o dedo. Isso aqui vai dar uma clareada no topo do meu nariz e vai jogar esse ossinho pra cima. Então é isso. E aí eu fiz uma base para colocar o meu iluminador, que eu vou usar esse aqui, da mesma paleta, ó. Ele é um tom de champanhe. E aí eu vejo muito pra pele negra o pessoal usar mais iluminador dourado. E eu prefiro essa tonalidade, porque eu sempre acho, sei lá, eu acho que a gente não brilha dourado. E vou usar também esse iluminador aqui na zona C. Um pouquinho acima de onde eu passei o blush.
E eu subo pra têmpora, dando essa contornada aqui na sobrancelha. E tá pronta a maquiagem. Eu finalizei com este batom aqui, que é a cor 92 da coleção HD Matte da Tracta. Esse batom eu tô bem viciadinha nele, muito viciada. E é isso a maquiagem, gente. Bom, espero muito que vocês tenham gostado, que tenha dado pra aprender alguma dica, algum truque diferente. Se gostaram, não esqueça do meu joinha, chame aquela sua amiga que fica meio perdida na hora de fazer um olho pretão, porque tem uma solução para isso, né, minha gente? Vamos fazer um olho preto sem treta. E vamos arrasar por aí, né? Um super beijo, até o próximo vídeo, hein? Tchau!